Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a situação do nosso país, até com relação à espiritualidade. O que está acontecendo conosco? O que vai acontecer conosco, né? Bom, o nosso país ele está localizado, uma boa parte dele está dentro da que nós chamamos de anomalia do Atlântico Sul. Uma falha na nossa eletromagnetosfera, né? Na verdade, a nossa magnetosfera, uma falha, e essa falha, ela permite que ondas sejam captadas por quem está aqui debaixo dessa falha com mais facilidade. Então, há um tempo atrás, os cientistas descobriram esse buraco na magnetosfera e começaram a perceber que de uns tempos para cá, mais rapidamente, esse buraco começou a se deslocar mais precisamente para cima do continente americano, do sul, principalmente sobre as regiões sudeste do nosso país, mas ela está se espalhando, ela está se ampliando e ela até se dividiu um pouquinho e uma parte está se dirigindo para a África. Mas o que está acontecendo nesse momento? Bom, eu venho falando para vocês que a vida lá é continuação daqui, que a espiritualidade do lado de lá, nós temos consciências operando que têm pensamentos de manipulação, que durante milênios nos manipularam, e existe uma galera que tem um pensamento mais altruísta que tenta fazer com que a gente enxergue dentro do processo do despertar que somos livres, que nós podemos crescer através das nossas escolhas, que a gente só precisa ser orientado para fazer boas escolhas e crescer como humanidade, né? Mas o que vem acontecendo? Vocês sabem que o Espiritismo começou na França, mas na França ele não se desenvolveu tanto, ele foi trazido para o Brasil e do Brasil nós abraçamos essa ideia. Creio que hoje sejamos a nação mais espírita do mundo, embora a gente tenha foco e todo o nosso planeta tem uma consciência espiritual, os orientais têm uma maneira também de enxergar a espiritualidade, mas de uma forma assim mais, talvez tete a tete com o plano espiritual, isso acabou desenvolvendo na gente aqui, em nós brasileiros, essa percepção de mundo extrafísico, de que você pode se comunicar com o mundo extrafísico. Então isso começou com os contatos mediúnicos, aonde as consciências extrafísicas se manifestavam através de um médium, uma pessoa que está um pouquinho mais acelerado, que tem seu padrão vibracional um pouquinho mais diferenciado da galera toda, que permite essa comunicação. Então nós fizemos um boom no nosso país, diversas religiões eclodiram, né? Diversos segmentos de religiões eclodiram e a maioria compreende, mesmo que seja de uma forma ou de outra, essa comunicação. Você vê, mesmo as igrejas, elas entendem que há uma comunicação com um plano dimensional ou com um plano celestial, como eles chamam, quando eles falam com anjos, quando eles recebem mensagens do Espírito Santo. O que é isso? No fundo, admite que existem consciências que estão além desse plano e que estão passando informações. Todas as igrejas, né, de uma forma generalizando. Nós temos várias vertentes do espiritismo, a própria Umbanda que chegou para a gente aqui, que permitiu que a gente conversasse com espíritos mais terrenos, mais simples. Então nós somos uma nação, um povo que a semente da comunicação, da possibilidade de se comunicar com a outra dimensão vingou. Desculpa, até engasguei. Por mais que essa semente tenha sido jogada primeiro na França, né? Talvez um pouco lá nos Estados Unidos também, na Inglaterra, mas foi aqui que ela brotou, cresceu e é difícil hoje em dia você encontrar uma pessoa que não tenha essa noção de uma existência de um mundo espiritual. Desculpa. Mesmo que seja só com a concepção de um mundo celestial ou um mundo infernal, tá? Então, para espiritualidade que está do lado de fora, para a galera extrafísica que está do lado de lá, nós somos um povo muito interessante.
porque a gente acredita e a gente já tem essa percepção de que é possível fazer essa comunicação. Eu creio que quando falaram lá atrás que o Brasil seria o celeiro do mundo e tal, eu acho que tinha até um pouquinho disso, sabe? Da galera que está do lado de lá perceber que nós éramos solo fértil, que daríamos frutos, daríamos realmente uma safra boa de indivíduos da raça humana que seriam conscientes dessa capacidade perceptiva de comunicação com o lado de lá. Beleza? Então, ótimo. Nesse ponto, pô, legal, a galera do lado de lá vê que a gente tem essa capacidade, que a maioria de nós já está sabendo. Mas, gente, do lado de lá não tem só gente boa. Tem a galera boa que então diz, pô, legal, isso aqui a gente pode fazer do Brasil o celeiro do mundo, né? Pátria do Evangelho, sei lá como se intitularam, de trazer boa nova, de espalhar, semear para o mundo, espalhar pelo mundo a existência realmente dessa possibilidade de comunicação, né? Então a galera boa começou a trabalhar em cima disso, mas a galera negativa vê o quê? Opa, esses estão um pouquinho mais além dos outros, do resto do planeta, de repente, em termos de comunicação com o lado de lá. É muito mais fácil nos manipular. E a nossa nação não é pequena. Nós somos uma das maiores do mundo. Então se tornou interessante para a galera negativa mexer com a gente. E devagarinho manipulando. Eles estão por trás, analisando, na verdade, a nossa existência aqui na Terra é como se fosse um grande laboratório. Quem está de fora está analisando cada povo, cada reação que pode acontecer. Sempre foi assim, gente. Já falei para vocês, nós somos híbridos, nós somos frutos de mistura dessas raças lá de fora. Então, e eles sempre estão por trás, experimentando. Agora nós vamos entrar nesse período e tudo isso eles sabiam que também, porque eles têm conhecimento tecnológico, que nós estaríamos mais suscetíveis numa determinada época da nossa história, porque isso tudo já pode ser previsto com a tecnologia deles. Esse buraco na magnetosfera é um processo natural, físico, geológico do nosso planeta, mas que pode ser explorado para o bem e para o mal. Nós estamos aqui mais vulneráveis a qualquer tipo de radiação. Então, se você está mais vulnerável, se você não tem aquela capa protetora um pouquinho mais resistente, se você quiser colocar radiações, frequências, jogar frequências para quem está aqui embaixo, você tem mais facilidade de trabalhar com ondas que vão atingir com mais precisão, com tudo, porque não tem essa barreira eletromagnética que atrapalha um pouco. Tudo tecnologia, sabe? A gente está falando de tecnologia. E, diante desse processo todo, a gente está sendo envolvido. Nós vamos passar agora por um período complicado da nossa história, que são essas eleições aí que estão vindo, né? E complicado não é complicado em termos de poder, é isso que ninguém enxerga. A complicação está no nível de disputa entre nós mesmos, de disseminação de energia ruim, de energia bélica, de energia beligerante, de energia sabe, de raiva, de revolta, de coisas ruins. É isso que está em jogo. Não importa, no fundo, quem está lá no poder. Aquele que está no poder, de todo jeito, não tem duas forças antagônicas trabalhando em cima dele, gente. A gente precisa tirar isso da cabeça. Por quê? Porque a espiritualidade positiva não trabalha com política. Eles não trabalham com política. Para eles não importa quem está no poder. A espiritualidade positiva, o que ela faz? Ela acolhe. Ela deixa a gente livre para fazer nossas escolhas, boas ou ruins. Mas quem está conectado com a galera boa, caso você faça uma escolha ruim para a tua vida, seja lá qualquer tipo de escolha, eles estão ali para te acolher ou para te ajudar. No momento que você reconhece que você fez uma má escolha, eles estão ali para te ajudar a corrigir aquele erro e ali na frente fazer uma escolha melhor. Galera positiva não manipula, não joga com livre-arbítrio, não tem política, não tem nada, não é interesse deles disso.
Agora, a galera negativa joga com a política. Então, o que eu estou querendo dizer? Que tanto faz entrar A, B, C ou D no poder, quem está por trás deles é uma turma só. Não tem duas turmas por trás. Dentro de um interesse, pode até ter grupos diferentes, mas o interesse desses grupos não é altruísta, é manipulador e egoísta. Então, não interessa quem seja o governante, esse governante vai atender os interesses da galera que está por trás, que sempre fez política, que sempre manipulou. É difícil, às vezes, a gente falar essas coisas que as pessoas não conseguem alcançar, mas quando a gente sai em projeção astral, é isso que a gente consegue ver. Olha, noite passada, eu sou muito perdida com datas, até porque às vezes eu durmo durante o dia, então me perco um pouco com hora, mas foi noite passada. Eu tive uma experiência que eu comecei a perceber, tinha um grupo de tipo soldados, eram, não vou dizer que eram militares, é porque eles estavam como, sabe, assim, como BOPE, como policiais, uma coisa assim. Era um grupo que eles, em princípio, quando eu visualizei, eu achei que era um grupo bacana, porque eu estava fazendo um trabalho com uma equipe espiritual, nós estávamos numa região aonde tinha acontecido uma guerra ou algo assim semelhante. A gente estava recolhendo os espíritos que estavam meio perdidos, que tinham feito a passagem, e eles estavam muito desnorteados, inclusive eu acho que foi a explosão de uma bomba, porque a gente ouvia um barulho muito forte ainda. Eles estavam ouvindo o barulho quando eles desencarnaram. Quando tem uma explosão muito forte, os nossos tímpanos, né, pelo deslocamento de ar, acho que tem situações até que a pessoa fica surda devido à explosão. Faz como se a gente estivesse assim debaixo d'água, muito forte. E a gente estava captando o twin que essas consciências estavam ouvindo. E elas estavam completamente desnorteadas. E quando a gente viu o nosso grupo, que a gente estava ajudando essas pessoas, a gente chegava até elas para conversar e eu percebi que elas estavam desencarnadas, porque elas estavam meio perdidas, não tinha... quando a gente conversa com um encarnado do lado de lá, você sente que você está muito próximo, porque você está em projeção astral. Então, aquela pessoa que está encarnada em projeção também, você sente isso. Ou mesmo que ela esteja, que você baixa um pouco, você venha nessa dimensão e consiga falar, você sente ela um pouco mais grosseira, a matéria dela. Quando você encontra com uma pessoa que está desencarnada, que ela está com a sua consciência só no perispírito, você se sente até mais grosseiro perto desse espírito, dessa consciência. E aí assim que a gente consegue fazer essa diferenciação. E eu consegui perceber que esses espíritos que estavam ali eram todos desencarnados, não eram projetores, não era gente que estava dormindo aqui com o corpo astral lá, não. Eles já haviam desencarnado, não consegui identificar onde eu estava. Mas o fato que a gente estava tentando conversar com essas pessoas, pela desorientação, a gente chegava até eles e conduzia para um outro grupo nosso, a gente só fazia abordagem como projetores, por como a gente estava mais denso, qual era o nosso trabalho? Chegar perto dessas pessoas e falar, olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você quer receber ajuda? Você precisa de ajuda? Você quer que eu te encaminhe para um local onde você vai receber tratamento? Livre arbítrio sempre. Isso o tempo todo é orientado pra gente. Você precisa, quando você fizer uma abordagem no espírito, deixa ele livre para que ele faça as escolhas. Você oferece ajuda, mas é ele que vai escolher. E aí a gente, quando aquela pessoa queria ajuda, a gente conduzia para um outro grupo nosso, que era tipo como se fosse uma triagem. A gente estava ali selecionando e passava para esse grupo, e esse grupo estava colocando essas pessoas num veículo, parecia um trem, sabe? Era um veículo grande, essas pessoas estavam sendo carregadas ali. E aí, de repente, veio esse grupo, se aproximou, e eu achei que eram tipo policiais, fosse assim, a força-tarefa ali, o BOPE, sei lá, né? Para botar ordem, porque também tinham essas pessoas que estavam perdidas, e eu senti também, a gente estava com medo de assalto. Tinham outros espíritos que estavam se aproveitando, eu não sei se eram escombros, o que era, mas a sensação que eu tive energética é de um assalto, que tinham pessoas assaltando ali
naquele lugar. E aí quando eu vi essa equipe, eu digo, bom, deve ter sido para botar ordem no pedaço, né? Foi o que eu imaginei na hora. Mas não, eles vieram todos paramentados e eles estavam assaltando também. Eles estavam se beneficiando daquelas pessoas e alguns, eles já empurravam, eles estavam, como é que eu vou dizer, puxando para eles algumas pessoas que estavam perdidas. O trabalho amoroso que a gente fazia, que deixava, perguntava, você quer receber ajuda? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Essa era a abordagem que a gente fazia, amorosa, para se a pessoa quisesse, a gente conduziu. Esses caras não. Eles chegaram empurrando, levando um monte de gente, só que eles estavam um pouco longe da gente. E aí eu recebi orientação dos meus instrutores que estavam, né, com esse grupo que eu estava fazendo esse trabalho, e eles disseram, não deixa eles verem vocês, se escondam, não deixa ver. Foi só a orientação que eu recebi. E aí eu fui entender que apesar deles terem uma aparência de policial, que aqui a gente ia se sentir bem, não eram policiais, não era gente positiva, tá? Então era uma galera que para nossa vista, eu achei até que fosse, né, uma turma boa, bacana, e não era, porque tinha uma aparência boa no meio daqueles escombros, no meio daquele povo todo. A aparência era de salvação, de que ia ajudar, e não estava ajudando. Eles estavam dentro da consciência deles, fazendo que... Eu não sei nem para onde eles estavam levando aquelas pessoas, não tenho a menor ideia. Então, o que eu consigo identificar dentro das projeções? Que muitas vezes nada me é explicado. Eu estou ali participando do trabalho, mas isso daí depois não foi explicado. A única coisa que eu recebi foi a orientação de me esconder deles, né? Que a gente não ficasse à vista. Eu e as pessoas que estavam comigo trabalhando. Disse, não deixa eles perceberem vocês. Mas eles também estavam fazendo lá o trabalho deles, eles não estavam muito preocupados com quem estava ao redor, não. Eles vieram assim como aquela tropa para fazer a limpeza e levar quem desse para levar, né? Então eu não procuro, às vezes eu não consigo ter respostas, eu não consigo questionar o que está acontecendo. Mas dentro do meu entendimento, e quando eu trago para cá, e por isso que a projeção é maravilhosa, você traz para cá e você consegue entender, dizer, caramba, do lado de lá também está acontecendo a mesma coisa que aqui. Né? Não é que tem, quando a gente fala dos positivos e dos negativos, a gente imagina o quê? Seres trevosos, demônios que vêm, não são. Às vezes são consciências que têm um aspecto bacana, uniformizado, com boa aparência, só que eles têm o quê? Pensamento egoísta. De alguma forma eles estavam arrastando o povo para o que eles iam fazer, eu não sei. Eu não consegui alcançar. Mas pelo tratamento que eles estavam dando para aqueles desencarnados ali, sei não. Não era um tratamento amoroso. Não era da turma que eu digo que me orienta, que sempre fala em termos de livre-arbítrio. A gente trata todo mundo com liberdade de escolha, de forma gentil, de forma generosa. É assim que a gente trabalha do lado de lá. A gente não trabalha dessa forma bruta, né? De chegar e empurrar. Dentro do que eu entendo, não era uma galera muito boa. Pode até ser outro nível de trabalhadores, mas que tem ainda uma consciência diferenciada. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse discernimento, porque a gente fica muito na dualidade, bem ou mal, e às vezes está tudo muito misturado. É questão mesmo de consciência, de frequência, da forma como aquele ser ainda vibra, né? Então, é por isso que eu falo, e isso eu tenho certeza, o processo de política no nosso país não caia nessa armadilha. Não tem galera boa trabalhando atrás de um e galera negativa atrás de outro. Não, tem uma galera só que é egoísta, que manipula, que só vê seus interesses, tá? E não vem com esse papo de, tá vendo interesse da nação. Não, política é política, gente, desde que o mundo é mundo. Existe uma justificativa que é pelo povo, mas a gente sabe que não é. Mas faz parte desse sistema que a gente vive aí há milênios. Um dia isso vai ser quebrado. Ainda não vai ser agora, mas vai ser quebrado. Porque também nós não estamos prontos para isso. Porque eu tenho certeza que isso que eu estou falando para você, muita gente não vai entender ainda. E vai se revoltar. Eu acho, não, porque o meu candidato é do bem, porque o outro é do mal. A gente não está preparado. A gente ainda é imaturo para viver num mundo onde não existe política, onde não existe grupos antagônicos, ainda não existe.
Você não sabe ainda, a maioria das pessoas ainda não sabe conviver de uma forma livre, de uma forma realmente fraterna. Fica perdido. Então, mas eu sei que você que me acompanha, eu sei que você que já acompanha meu trabalho há muito tempo, está num outro estágio de entendimento. Então, o que mais uma vez eu peço, toda vez que tem eleição, eu venho aqui já anos de trabalho fazendo isso, é a orientação da galera do lado de lá. Não entre em briga, sabe? Não entre em briga, porque você está sendo manipulado. Não faça esse esforço de, porque o meu candidato é melhor que o teu. Não faça, você está sendo usado pela galera negativa do mesmo jeito. É manipulação, gente. Então não entra nessa. Você tem um candidato seu que você até, eu quero participar do processo político. Beleza, vai lá, faz o seu voto, escolhe. Pensa bem, sabe? Vai pelo teu coração. A gente está vivendo uma época de intuição. Então, escuta o seu coração, tenta enxergar o político energeticamente. Faça exercício de energia. Quando ele aparecer na televisão, fixa bem a imagem dele na tela, fica olhando um bom tempo, às vezes sem piscar. Depois dá uma piscadinha e olha para uma parede branca, para você pelo menos tentar enxergar como ele está vibrando na hora que ele está falando para você. Aí vai aparecer uma coloração. Aí você vai lá no Google e começa a ver chakras e cores. Aí você vai ver em que chakra ele está trabalhando naquele momento que ele está fazendo aquele discurso. Como ele está, se o pensamento dele está mais chakra superior ou mais chakra baixo. É fácil, exercício, vai exercitando isso aí em você. E aí você faz a sua escolha política através do seu coração, não por manipulação de mídia. Não se deixe contaminar pela mídia. Tudo é a orquestração da galera negativa por trás, trabalhando. É só negativo, gente. Não tem lado bom. Isso eu garanto para vocês, tá? Então faça a sua parte. Quando você está bem assistido pela galera positiva, não interessa o sistema político, o governante, você vai estar sempre bem. Não vai te faltar nada na sua casa, você vai ter prosperidade do mesmo jeito. Pode passar o sistema que for, o governo que for, entra governo, sai governo, e você vai estar amparado. Você vai estar bem, sabe? Isso não é ser egoísta, não. É você estar cuidando de você, da sua energia, do teu campo vibracional. Você está cuidando de você, do teu ser, como um ser consciente. Isso é que todo mundo deveria fazer e se ligar no lado bom da força. É você não evitar maledicência, fazer intriga, entrar em sintonia com coisas ruins, desejar mal para os outros. Aquelas coisinhas básicas que a gente já sabe que nos conecta com os negativos. Faça a sua parte para se conectar com os positivos e confia. Sabe, não fica gastando energia com coisas que não vai levar a lugar nenhum. Porque no fundo é tudo a mesma coisa por trás. Agora, o que muda é a sua proteção, é a sua conexão com o lado bom ou com o lado ruim, tá? Isso daí pode ter certeza. Se você estiver bem conectado, pode passar o tsunami que for, o governo que for, que você não vai ficar mal. Acredita de verdade, confia nisso, viu? Então, eu sei que às vezes a gente fala e as pessoas não entendem, mas experimenta fazer isso. Dá uma chancezinha só para você experimentar fazer isso. Não entra em contenda, em briguinha, não. Evita mesmo. Você vai se sentir muito melhor e você vai ver como a sua vida flui muito melhor. No momento que você discute também com outras pessoas, você acha que está discutindo só com aquela pessoa? Às vezes você está discutindo com uma galera maior do que a torcida do Flamengo, que são as companhias espirituais daquela pessoa. Aí você está batendo boca com aquela pessoa ali por um motivo bobo, né? Que não tem nexo, você está achando que você está... Não, estou brigando pelo meu país, estou brigando pelo partido, estou brigando pelo candidato e tal. Você está arrumando uma encrenca danada com todas aquelas companhias espirituais daquele sujeito. Só isso, está atraindo para igual o urubu na carniça, eles vêm mesmo. Até porque quanto mais você vibra no bem, o que eu ensino para vocês? Mais a gente brilha, mais a gente tem luz, mais a gente tem energia. E aí eles vêm para sugar a nossa energia. E daqui a pouco você está aí fraco, adoecendo, e não sabe por quê. Porque ficou batendo boca por causa de política, coisa que não valia a pena. Tá bom? Bom, acho que é um papo importante que eu tinha para ter aí com vocês, viu?
Eu já abri as vagas para o nosso curso Projetores do Bem, está aberto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você, se você quiser se inscrever lá. É muito bacana essa turma, onde eu falo bastante projeção astral, que é a ferramenta do futuro. A minha vida é diferente, eu sinto que a minha vida é uma vida abençoada, próspera, porque eu consigo ir do lado de lá e visualizar, ver as coisas que estão acontecendo e trazer essa informação para cá. E é muito importante, não é o que eu venho, eu trago para lá e conto para vocês. É muito importante que vocês também tenham essa capacidade de ir do lado de lá, que todo mundo tem, que às vezes a gente nem percebe que tem, mas é você descobrir essa capacidade de ir do lado de lá, ver o que está acontecendo e trazer isso para a sua vida. Porque eu quero de verdade que todo mundo tenha uma vida bacana, que flua, que seja próspera, que seja feliz, que você consiga enfrentar as adversidades, sabe, de uma forma bacana, legal, porque a adversidade todo mundo tem. Estou eu aqui com meu pezinho quebrado, mas com bom humor, sabe, trazendo, por quê? Porque eu me sinto amparada. Eu sinto que eu estou protegida e quando eu não estou, eu vou do lado de lá e vejo o que está acontecendo. Então, por isso eu falo muito de projeção astral, tá bom? Se você quiser fazer parte dessa turma, vem ser um projetor do bem também, trabalhar no bem, ter uma egrégora bacana te protegendo, levando você para trabalhar, para você ver do lado de lá as coisas como acontecem. Essa turma que eu tô, já, sei lá, tenho mais de 700 alunos já. E nessa turma toda, o que eu recebo de feedback, gente? De gente que realmente disse, caramba, eu consegui trazer informações que já me ajudaram muito, soluções às vezes de problemas, você está com um negócio te perturbando e aí você consegue sair. Quando você sabe o que é uma projeção, identificar todos os sintomas, tudo direitinho, você dá importância àquela informação que está sendo trazida. E aí tudo muda do lado de cá, tá bom? Então, beleza, vou deixar o link aqui se você quiser conhecer, fazer parte da turma, seja super bem-vindo. Não vai ficar muito tempo aberto não, tá? A gente sempre abre um tempo de 3 em 3 meses, sei lá, a gente forma uma turma. Por um acaso, se você está assistindo o vídeo agora, hoje, dia 26 de agosto, a turma está aberta. Mais pra frente eu não sei, mas de todo jeito eu vou deixar o link aqui com vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigada de coração e fiquem com a luz, né?